Neemias capítulo 4, versículo de número 14. Neemias capítulo 4 e o versículo de número 14. Aleluia, vamos estar lendo este texto bíblico em nome de Jesus Cristo. Estamos no culto da família. Neemias capítulo 4, versículo 14. Vamos estar lendo este texto bíblico nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo tem uma palavra para nós. Abra bem os seus ouvidos, que possamos, todos nós, sairmos daqui ainda mais fortalecidos e edificados como família. Amém, irmãos? Todos encontraram? Glória a Deus. Neemias capítulo 4, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite. Tudo o que preciso, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento, adorando a Deus. Meus irmãos e irmãs, livro de Neemias é um livro que relata a terceira vinda do povo que estava no cativeiro voltando a Jerusalém. Aconteceram três. A primeira foi com Zorobabel, a segunda com Esdras e a terceira com Neemias. A primeira com Zorobabel, eles estão reconstruindo o templo do Senhor que havia sido destruído. A segunda foi a reconstrução, ou melhor, o reensinamento da lei em Israel que se havia perdido, neste caso em Judá. A terceira vinda do povo que estava no exílio porque havia desobedecido ao Senhor, e nós conhecemos bem, aproximadamente 70 anos estiveram em Babilônia, depois Média Persa. Eles estão presos naquele lugar, cativos, porque desobedeceram às leis e os mandamentos de Deus. Então o Senhor entregou eles nas mãos dos inimigos, e Deus falou diversas vezes com o povo de Israel. Ezequiel capítulo 14, o versículo de número 21, Deus advertiu esse povo de forma tremenda, dizendo: se vocês não me derem ouvidos, eu vou enviar fome, perseguição, espada e animais selvagens, pestes no meio de vocês, para que vocês se voltem para mim. E Deus vai usar os babilônios, então, para tratar com este povo. E o tempo se finda no cativeiro, e eles estão agora retornando. É bom nós lembrarmos que muitos do povo de Judá tomaram decisões de ficarem em Babilônia e não voltarem a Jerusalém. Então, Neemias está voltando a Jerusalém no propósito de reconstruir os muros que haviam sido derrubados. O capítulo 1 de Neemias vai falar claramente sobre a informação que é recebida e também a preocupação, o temor, o desespero, o zelo, o cuidado que Neemias tem e o desejo de voltar a Jerusalém para levantar as muralhas de Jerusalém. O que eram as muralhas? Muralha era a proteção daquela cidade. Era aquilo que guardava a cidade dos inimigos, dos animais selvagens, e trazia uma espécie de proteção a eles. Elas foram derrubadas, as portas foram queimadas, toda a cidade foi destruída. E agora Neemias tem o desafio, e eu não quero me deter tanto nesta parte, porque eu sei que os irmãos já conhecem, mas ele tem o desafio, e ele sente este chamado de levantar estas muralhas. O capítulo 4 que nós lemos, Neemias já está trabalhando com o povo.
Só que enquanto eles estão edificando este muro, edificando as portas, organizando esta proteção, levantando o muro que estava derrubado e restabelecendo tudo, inimigos também se levantaram. Inimigos que não queriam que eles levantassem esta proteção. Inimigos que não queriam que eles reconstruíssem os muros de Jerusalém. Porque levantando os muros, a cidade estava protegida, guardada. Sabemos que quem guarda é o Senhor, que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar, não há ninguém que possa, mas a parte deles eles deveriam fazer. Deus sempre tem a sua parte e faz, e geralmente a parte que falha é a nossa, de levantarmos o nosso muro, a nossa proteção e nos organizarmos. Então eles começam esta edificação, essa reestruturação. Nós vamos observar diversos detalhes a respeito da liderança de Neemias, do empenho de Neemias, mas vamos ver claramente que os inimigos não estavam brincando com Neemias. Eles ameaçaram Neemias. O capítulo 4 é só uma lembrança de tudo o que estava acontecendo. O desafio de levantar as muralhas, e eles dizendo, este muro, qualquer vento derruba ele. Qualquer filhote de raposa vai encostar nesse muro e ele vai cair. Eles ameaçaram tanto o povo que estava edificando os muros, que eles agora diziam que se iriam infiltrar no meio do povo de Judá, para poder matar eles enquanto eles estavam trabalhando. Porque se tem uma coisa que os inimigos sabem, é tirar o nosso foco e nos distrair, querendo roubar o nosso propósito e nos tirar dos lugares que Deus nos colocou, roubando a missão que Ele nos mandou fazer. Só que Neemias dá uma ordem ao povo: agora, com uma mão nós vamos trabalhar e edificar, mas com a outra mão nós vamos estar com uma espada guardando uns aos outros. A ordem que Neemias está dando ao seu povo é: nós vamos nos organizar de maneira tal que cada família, diante das suas casas, vão edificar a parte do seu muro. Então, cada família tinha uma responsabilidade: edificar o muro que estava de frente da sua casa. E em 52 dias, eles vão levantar este muro. Em 52 dias, eles vão vencer os desafios. Chegaram a dizer, Gesem, Sanbalat e Tobias, contrataram uma mulher para profetizar para Neemias, dizendo que ele deveria se aliançar com o povo que estava da além do rio. Eles vão usar de diversos artifícios, de manipulações e estratégias para dissuadir este povo, para parar este povo. Mas Neemias tem discernimento, ele não para. Ele tem um propósito, e o propósito veio de Deus: levantar a proteção outra vez, levantar o muro outra vez, trazer cuidado para aquelas famílias que estavam ali. Ele conclui, nós sabemos disso, eles veem que não podem derrubar Neemias no seu propósito, e agora querem fazer uma aliança com Neemias, dizendo: então vem aqui tomar um cafezinho conosco, vem comer uma francesinha aqui, passa, cruza o rio. Mas a Bíblia diz que o propósito deles era matar Neemias. Neemias diz para eles: eu não posso parar, e eu não vou descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Versículo 14, que nós lemos, meus irmãos e irmãs, Neemias está dando uma direção ao povo, dizendo ao povo, dando uma instrução a este povo: eles estão falando muitas coisas, porque quem não tem tempo para servir a Deus e o propósito de Deus, tem tempo para falar. Recebe aí, aleluia. Quem não está levantando nada é porque está querendo derrubar alguma coisa. Neemias está dando uma ordem ao povo: não se distraiam, não tenham medo, não importa o que eles estão dizendo, não
temam, lembrem-se do Senhor vosso Deus, e lutem pelos vossos irmãos, lutem pelas vossas casas, lutem pelas vossas famílias, lutem por aquilo que Deus entregou na mão de vocês. Essa é a palavra de Deus para nós aqui nessa noite. Já é tempo de nós lutarmos por aquilo que Deus nos deu. Deus está nos chamando a guerrear pelo que Ele nos deu, a nossa família. E nós não podemos, irmãos e irmãs, de maneira alguma nos distrairmos, darmos ouvidos às vozes contrárias, darmos ouvidos aos inimigos, até mesmo aos falsos irmãos que se levantam. Nós temos um propósito de Deus, nós temos um muro que levantar, nós temos algo que ser feito através de nós, e não podemos perder tempo, não podemos nos distrair, não podemos dar ouvido a qualquer coisa que queira nos roubar daquilo que Deus nos entregou. Esta família é uma bênção de Deus, esta família é um propósito de Deus na sua vida, esta família foi Deus que te deu. Deus não te deu família para você destruir, Deus não te deu família para você amaldiçoar, Deus não te deu família para você descuidar, não. Você tem que lutar por esta família. E como nós temos vivido dias difíceis, dias em que nós temos sucesso profissional e decadência familiar, dias onde nós temos efetividade ministerial, mas temos fracassos dentro de casa. Eu poderia contar inúmeros testemunhos de pessoas que você vê pregando e você diz: meu Deus do céu, que ministério abençoado, que glória de Deus, que presença é essa? Mas um fracasso dentro de casa. Eu conheço pastores de grandes igrejas que os seus lares foram destruídos, e eles têm tudo na igreja, mas não tem nada dentro de casa. Eu conheço muitos crentes que investiram tanto em tantas coisas, mas perderam a sua família. Família não é algo que a terra pode nos dar, é algo que Deus instituiu. Deus formou a família, Ele criou o primeiro casal. Irmãos, de que servirá então nós temos sucesso fora e nos perdermos dentro dos nossos lares? De que servirá sermos bons crentes, mas maus esposos e esposas, maus filhos, maus pais? Se a Bíblia nos ordena e nos dá mandamentos a respeito destas coisas, Efésios capítulo 5, tantas palavras a respeito de família. O apóstolo Pedro chega a dizer que o marido que não trata bem a sua mulher com entendimento, não tem nem as suas orações ouvidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 5, diz que nós como pais não devemos provocar a ira nos nossos filhos, que nós como filhos devemos ser obedientes aos nossos pais. Nos 10 mandamentos nós temos um mandamento que diz: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolonguem os teus dias. O único mandamento que tem promessa. De que adiantará conquistar tantas coisas do lado de fora, se você não tem com quem se alegrar do lado de dentro? Deus está nos chamando para começar a lutar. Deus quer nos despertar nessa noite, aleluia, para nós começarmos a nos levantar dentro de casa, tomar nossas espadas e as nossas ferramentas, e começar a dizer para o inimigo: aqui pode vir que eu estou preparado, pela força do Senhor meu Deus. A pergunta, meus irmãos, é: como podemos aprender com Neemias neste texto bíblico, dentro deste contexto?
Que lições podemos tirar daqui que nos ajudarão a sermos pessoas que lutem pelas nossas famílias? Se um inimigo encontrasse lugar, uma família seria morta, outra família seria morta. E se eles não lutassem, eles não conseguiriam vencer. Diga comigo algo aqui nessa noite, por favor. Sem luta não há vitória. Sem investimento não há crescimento. Tem que lutar. Tem que batalhar. Tem que investir nesta família. Tem que se preparar, tem que se esforçar dentro de casa. Tem que começar a levantar as muralhas para que o inimigo não encontre lugar aí. Que lições podemos aprender aqui, meus irmãos, que nos ajudarão a vencer como família, a guerrearmos como família, a levantarmos os muros de proteção da nossa casa e mostrarmos a Deus que não é só do lado de fora, mas também valorizamos aquilo que Ele nos entregou. A primeira coisa que aprendemos com Neemias é, para que possamos lutar por aquilo que Deus nos deu, precisamos de um relacionamento com Deus. Tem muita gente investindo em muita coisa, mas não investe na sua vida espiritual. Olha o que diz o versículo 8 e o versículo 9, do mesmo capítulo que nós lemos, capítulo 4. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Sabe o que desfez o intento do inimigo aqui? Foi a oração de Neemias e do povo. Relacionamento com Deus é a base da família, porque é Deus que sustenta a nossa família. Eu não canso de dizer, irmão, você e eu éramos tão feios que foi um milagre nós termos casado. Nós éramos como Isaías 53, sem parecer, sem formosura, sem beleza alguma para que o desejássemos. Mas Deus fez a obra. E muitos de nós que não tínhamos condição nenhuma, quando Deus nos deu esta bênção que é a família, deixamos a Deus. É Deus que sustenta os nossos lares. É Deus que nos mantém de pé. É Deus que nos sustenta como marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos. Olha o que eu anotei aqui. Quem gasta tempo na oração pela família hoje, dificilmente vai perder tempo chorando depois. Irmão, eu já vi muita gente chorando pela família, mas chorando de remorso. Por que eu não aproveitei? Por que eu não desfrutei? Por que eu não passei mais tempo? Quantos velórios de velhos, de jovens, de mais idade e menos idade. E na beira do caixão, quando a ficha cai, e o corpo está ali, e a alma e o espírito já não estão mais, o desespero vem. Por que não perdoei a minha mãe? Pastor, por que eu não consegui viver? Porque primeiro não tinha um bom relacionamento com Deus de verdade. Porque não valorizou a família antes. Porque não fez antes? Por que não se preocupou antes? Por que se deteve com o inimigo? Por que se distraiu com aqueles que queriam roubar a sua atenção para que você fosse um fracasso dentro de casa? Deus está falando conosco. Depois não adianta nós chorarmos. Nós trabalhamos e devemos trabalhar, meus irmãos. Mas a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos não é o dinheiro na conta do banco, não. É uma vida de legado em relacionamento com Deus.
Lembrança do pai e da mãe na presença de Deus. Meu pai já partiu para a eternidade no ano de 2018. Mas sabe quais são as lembranças que eu tenho do meu pai? Que não são muitas, porque tive pouco tempo de convivência com ele. Meu pai foi usuário de droga há muitos anos. E eu fiquei 10 anos sem ver meu pai. Depois ele veio. Quando ele veio, me apresentou Jesus. E eu aceitei Jesus através da vida do meu pai. Depois eu fui como missionário para o Uruguai, depois Goiás e depois vim para a Espanha e hoje estamos aqui. Então não tive tanta convivência, mas os poucos anos que eu tive com ele e o tempo em que tive a oportunidade de morar com ele, eu lembro do meu pai entrando dentro de um quarto todos os dias, dobrando os joelhos e dizendo: Deus, se eu estou aqui, se essa casa está de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. Chorando na presença de Deus, adorando a Deus dentro de um quarto fechado. Eu lembro de uma ocasião que eu sentei e fiquei escorado na parede só ouvindo a oração do meu pai. As últimas palavras do meu pai para mim foram: meu filho, faz a obra de Deus. É tudo que Deus nos chamou para fazer e é tudo que vai fazer a diferença e valer a pena de verdade. O maior legado é o legado do relacionamento com Deus, irmão. Quando meu filho pegar minha Bíblia e dizer: meu pai leu essa Bíblia e ele riscou ela todinha, aqui estão as anotações do meu pai. Deus do meu pai, eu quero que tu sejas o meu Deus. Aleluia. Mas nós nos perdemos no relacionamento com Deus. O inimigo vem contra nós e nós não oramos. Neemias está dizendo que eles tomam conselho e vão para a guerra contra eles. Eles não têm condições, eles não têm armas, eles não têm como lutar, mas eles têm um Deus que guarda e o Deus que livra. Aleluia. Foi Deus que livrou eles desta guerra. Só está faltando Deus dentro desta casa. Deus está nos chamando a voltar para a guerra, abrir os nossos olhos de novo, a dizermos: Senhor, me mostra onde o inimigo está querendo entrar aqui. Em nome de Jesus, se levante nesta noite. Não estou dizendo para você voltar a ser aquela mulher de oração como era. Não estou dizendo para você voltar a ser o homem de oração, não. Eu estou dizendo para você se levantar muito mais, para você ser ainda muito mais um instrumento nas mãos daquele que te chamou para guerrear pela sua família. Levante a tua mão ao céu e comece a dizer para Deus: eu estou aqui, me dá graça, me levanta, me dá discernimento. Xarabaquiahaia subianakara mandaragai, irebacio que amatai. Levanta-te no relacionamento com o céu. Os filhos guardam mais os exemplos que os conselhos. E nós temos que lembrar, eles vão olhar para nós: como minha mãe orava, como meu pai se relacionava com Deus, qual era o testemunho deles dentro de casa. Irmãos, se os nossos filhos seguirem o nosso exemplo, para onde eles vão? Que caminho eles tomarão? Se nós falamos para eles: vão para a igreja, e nós não vamos. Se nós falamos para eles: você tem que orar, e nós não oramos. Precisamos nos levantar no relacionamento com Deus. É Deus que guarda, é Deus que nos livra, é Deus que mantém nossa casa em pé. Olha a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, o versículo 9 a seguir. Aqui nós aprendemos princípios de oração na família. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. Esse Pai, Ele é presente.
Ele está no meio da família, aleluia. Mas Ele quer ser o Deus da família. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado, consagrado. Deus é presente dentro do seu lar. Deus é consagrado dentro da sua casa, adorado, separado. Você oferece louvor a Ele dentro de casa. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Obediência, seja feita a tua vontade, Senhor. Versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, providência. Versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tem perdão nesta oração. Tem livramento, versículo 13, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esta oração tem entrega, tem algo para ser entregado. Teu é o reino e o poder e a glória. Devemos nos levantar e dizer: Senhor, eu quero ter esta vida. Eu quero ter um relacionamento contigo verdadeiro. Eu quero ser exemplo e não ser só alguém que dá conselhos dentro de casa. Senhor, eu quero estar presente em todos os momentos que necessário, mas principalmente eu quero que tu estejas presente dentro da minha casa. Então, o primeiro conselho que aprendemos com Neemias aqui é: para que nos levantemos, para que lutemos pela nossa família, temos que ter um relacionamento com Deus. Em segundo lugar, temos que estar em vigilância. Versículo de número 13. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos. No versículo 13, Deus já havia intervido. Deus já havia desbaratado o conselho de Gesem, Sambalate e Tobias. Só que Neemias não perde. Neemias não perde o propósito. Neemias não baixa a guarda. Neemias não deixa de vigiar, porque ele sabe que o inimigo não brinca. Ele está esperando uma oportunidade. O apóstolo Pedro chega a dizer que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. Nós temos que nos levantar em vigilância. O que é estar em vigilância? É estar em alerta. Como um soldado que está de guarda, ele está atento. Não dorme, não perde o foco, não se distrai. Nós temos que vigiar. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Temos que nos guardar. Temos que nos guardar. Eu sempre me perguntei por que em Josué capítulo 6, Deus ordenou aquele povo dar durante 6 dias, 6 voltas, uma volta em cada dia, no 7º dia 7 voltas, mas em silêncio. E uma vez me veio uma inspiração no meu coração, porque eles estão caminhando ao redor da muralha de Jericó, e os inimigos estão observando eles. E Deus falou no meu coração: cuidado, porque os inimigos se alimentam das suas palavras. Cuidado com o que fala. Cuidado com o que sai da sua boca. Teve um pastor que uma vez me contou uma situação, e ele me disse algo que eu guardo para mim. Marcelo, com tudo que eu passei, eu quero que você guarde isso. Fale somente o que você pode sustentar. Se você não pode sustentar, não fale. Não julgue quem você não conhece. Guarde as suas palavras, porque suas palavras não voltam. Elas trazem consequências.
nós devemos vigiar a nossa boca. Olha o que diz o Salmo 141, verso 3. Salmo 141, verso 3. Olha a oração do salmista. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Ele está dizendo: Senhor, me dá sabedoria no falar. Ajuda-me a ser vigilante nas minhas palavras. Eu lhe faço uma pergunta, debaixo do temor do Espírito Santo. Se o inimigo quisesse encontrar uma brecha nas suas palavras, ele encontraria. Temos crentes que falam palavrões. Temos crentes que amaldiçoam os filhos, a casa, o marido, a esposa, a mãe, o pai, e depois dizem: não sei por que o inimigo teve lugar aqui. Abrem brechas, ilegalidades, e ele vai se alimentando, o inimigo das palavras. A morte e a vida, disse Salomão, está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E eu lhe pergunto: de que fruto temos nos alimentado? De morte ou de vida? Devemos vigiar os nossos lábios. Devemos vigiar o que sai da nossa boca. Nossos relacionamentos, olhe para cá, são resultados das palavras que falamos. Paulo chega a dizer aos coríntios que em parte falamos e em parte profetizamos. Cuidado, levante a sua vigilância, abra bem os teus olhos, peça a Deus discernimento, e se necessário for, feche a sua boca, mas vigie. Filipenses capítulo 4, o versículo de número 8, Paulo também fala sobre algo que devemos ter vigilância, os nossos pensamentos. Olha o que ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, nisso pensai. Vigie os seus pensamentos. Martim Lutero diz algo muito fundamental a respeito disso. Ele diz: eu não posso impedir que as aves voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que elas façam ninhos nela. O que ele estava dizendo? Eu não posso impedir que os pensamentos venham, mas eu posso impedir que eles fiquem. Vigie os seus pensamentos. Olha o que diz Mateus capítulo 6, o versículo 22 e 23. Também devemos vigiar os nossos olhos. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Vigie os olhos. Cuidado com o que você olha. Cuidado. Nós devemos cuidar e vigiar estas coisas. Olha o que diz Cantares, capítulo 2 e o versículo 15. Cantares 2,15, olha o que diz: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. A tradução original aqui, volte lá no versículo, por favor. Isso, tem a tradução em espanhol e a tradução em original no latim, no grego, também vai falar sobre isso, no hebraico. Rapozinhas aqui são os filhotes de raposas. Ou seja, são aquelas raposas muito pequenas, que podem trazer prejuízos às vinhas, destruindo as vinhas. O que Salomão está dizendo é sobre o cuidado que devemos ter com as pequenas coisas.
que podem destruir coisas que têm valor para nós. Coloque, por favor, Eclesiastes capítulo 10, o versículo de número 1. Por favor, também vai falar sobre isso. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Sabe o que Salomão também está dizendo? É que o perfume pode ser bom, o perfume pode ser caro, mas se a mosca morta, que é uma mosca pequena, entra no frasco, acaba com o perfume. E aqui ele está dizendo, você pode ter uma boa fama, seu nome pode ser um bom nome, mas se você errar uma vez, vão lembrar do erro que você cometeu. Por isso devemos cuidar as pequenas coisas, porque ninguém cai do dia para a noite. Eles estão dizendo, vamos contra este povo. Eles oram, Deus desfaz o conselho dos inimigos. Só que eles não baixam a guarda, pastor Adriano. Eles continuam de pé. Eles continuam atentos, porque eles sabem que o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele quer lutar, ele quer destruir, ele quer derrubar o muro. E Deus está falando conosco, já é tempo de vigiar. É tempo de vigiar, como nunca antes, de abrir os olhos e dizer, Jesus, fala comigo o que eu preciso mudar. Me ajuda a fechar as brechas. Me ajuda a ser alguém verdadeiro na tua presença. Agora eu lhe pergunto como? Se nós estamos na igreja e não desligamos o celular. Se nós temos 2 horas de culto e não cultuamos a Deus. Imagine dentro de casa. Imagina dentro de um quarto. Imagine quando tem toda a liberdade de ser quem você é. Quando não tem ninguém te vendo. Não, pastor, eu cultuo em casa. Se nem aqui conseguimos, nós não podemos perder a nossa vigilância. Não sabeis nem o dia e nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Se nós fôssemos medidos, o nosso cristianismo fosse medido pela nossa vigilância, seríamos cristãos ou não? Porque tem gente que não dá lugar ao Espírito Santo. E nós perdemos mais tempo cuidando de crentes do que ganhando outros. Porque não vigiamos. Olhe para cá. Para o diabo nos derrubar, ele nos divide. Para o inimigo nos destruir é fácil. Põe contenda, põe fofoca, põe um monte de coisa no meio do povo de Deus para derrubar uma família, divide a família, separa os pais, destrói os sonhos dos filhos, põe um monte de coisa que ele sabe como fazer. Deus está nos despertando nesta noite. Deus não te chamou para estar em uma guerra com os braços cruzados. Tem um versículo na Bíblia que nós usamos somente a primeira parte. Maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas tem uma continuação que diz, maldito aquele que priva a sua espada do sangue. O que Jeremias estava dizendo quando falou sobre isso? Ele estava dizendo, maldito é aquele que vai para a guerra e não guerreia. Maldito é aquele que brinca de batalha. Maldito é aquele que sabe que deve lutar e não luta, cruza os braços e diz, não, os outros vão fazer por mim. Só que Deus está dizendo para nós, para de inventar desculpa. Se levanta em nome de Jesus. Para de buscar um culpado daquilo que Deus está mandando você fazer. Gasta esta força para se levantar e dizer, a minha família está debaixo das mãos do Senhor. A minha família não será destruída, porque os meus olhos estão abertos, mas principalmente os olhos de Deus estão sobre esta casa.
Se relacione com Deus. Vigie. E em último lugar, para nós orarmos, tenha uma estratégia. Olha o que diz o versículo 16. E sucedeu que desde aquele dia, desde o dia do primeiro ataque, da primeira ameaça, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade dele tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Isso é estratégia. Você quer lutar pela sua família? Quem quer? Então se relacione com Deus. Não queira só um Deus como os santos que nós servíamos antes, que só te abençoa. Tenha compromisso com Deus, tenha aliança, tenha relacionamento. Relacionar-se com Deus não é ser formal na presença de Deus. Formais nós somos aqui. É eu dobrar o joelho e dizer: Jesus, hoje eu não tenho vontade de nada, mas eu estou aqui porque eu sei que eu devo estar. E eu sei que o Senhor quer me encontrar e falar comigo hoje. Vigie, esteja atento, tenha discernimento, mas também tenha uma estratégia. Estratégia fala de meios para alcançar um propósito. Olha o que eu anotei aqui. Não podemos viver família se empurramos ela com a barriga. E não somos intencionais no relacionamento com os cônjuges, na criação dos filhos e tantas coisas que devemos fazer. Uma coisa que aprendi com a minha esposa: seja intencional. Eu estou formando esta família para chegar em algum lugar. Converse, tenha diálogo. Aonde vamos chegar? Como vamos fazer isso? Tenha estratégia. Como vamos lutar contra estes ataques do inimigo? Quais são os desafios que a nossa família enfrenta? Por onde vamos começar a guerrear essa batalha que até hoje estávamos dormindo para ela? Como vamos fazer? Seja intencional. Tem muita gente vivendo a filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Vai levar para onde? Os anos passam, os dias não voltam. Hebreus 9:27, a Bíblia diz: e ao homem está ordenado morrer uma só vez, e logo segue-se o juízo. Você tem uma vida. Faça esta vida valer a pena. Tenha uma estratégia. Seja intencional. Vamos ter um tempo de qualidade como casal, como família. Meu filho, eu vou te ensinar a amar as coisas de Deus. Minha filha, eu vou te ensinar a ser uma mulher verdadeiramente de Deus. Meu amor, eu quero que o meu relacionamento com você seja um espelho da comunhão de Cristo com a igreja. Meu Deus, irmão. Se há 2 mandamentos do lar para casais, e nós sabemos, porque Deus estava trabalhando a debilidade de cada um. O homem, bruto, grosso, vai ter que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Mulher, eu te dei tantos dons e autoridade e sabedoria, que agora, por causa da Eva, viu, irmão, vai ter que se sujeitar ao seu esposo. Só que os dois nos seus papéis funcionam, irmão. Irmão, um marido que ama uma mulher como Cristo amou a igreja, ela não vai ter dificuldade de se submeter. Se ela tem Jesus no coração, né, irmão? Aleluia. Seja intencional. Sente com seus filhos, olhe nos olhos. Deixa o celular. Larga o celular um pouco. Vai olhar para essa criança, para esse jovem, para esse adolescente. Eu quero ser intencional. Eu quero que os meus filhos cheguem em algum lugar.
Porque os nossos filhos, disse o salmista, Salmo 127, 128, que os estudiosos dizem que eram um e depois foram divididos pela divisão dos capítulos e versículos, diz que os nossos filhos são como flechas na aljava do valente. Se é flecha, tem que ser lançado para algum lugar. E eu lhe pergunto, para onde estamos lançando eles? Seja intencional. Olha a estratégia de Neemias. Olha a estratégia. Versículo 16, ele dividiu as tarefas, porque ele sabia que não poderia ele fazer todas as coisas sozinhos, porque não ia conseguir. Porque o território precisava ser guardado, protegido, e ele como homem não poderia estar em todos os lugares. Então ele disse, cada um vai ser responsável pela frente da sua casa. Pessoas sobrecarregadas ficam estressadas e acabam explodindo nos seus sentimentos sobre outras pessoas. Sangram em cima de outras pessoas, feridas que delas não têm culpa de terem acontecido. Quando vem o sobrepeso, vem os problemas. Divida as tarefas. Aprendamos com Neemias. Você não precisa fazer tudo. Converse. Explique o que você sente. Divida o peso. Outra coisa, não tome uma carga que não é sua. Para de buscar luta, irmão. Parece que diz, Jesus, manda uma luta para mim que eu estou aqui orando, Senhor, aleluia. O que o irmão não quer, Jesus, aquele fardo que ele não pode carregar, manda para mim que eu estou esperando ele aqui. Glória, aleluia. E aí você abre os braços e diz, welcome, aleluia. Não, irmão, deixa esse fardo, deixa este peso, divide a carga. Quem já trabalhou na construção aqui? Quando é muito pesado, se carregar de 2 não é mais fácil. Então, para que continuar carregando um peso que você não consegue? Divida as tarefas. Versículo 17, ele está falando sobre a dedicação deste povo. Uma casa de excelência deve ser o objetivo de todos. E a consciência que nos move é saber que sem dedicação não se chega lá. Tem que ter dedicação. Claro que cada um vai estar naquilo que consegue, mas se dedique, ponha força, ânimo naquilo que você faz. Divida as tarefas. Não precisa limpar a casa sozinha. Deixa Deus usar esse homem. Outra coisa, varão. Não, oh meu Deus do céu. Deus está falando, né, irmão? Agora outra coisa. Irmã, ele trabalha o dia inteiro, irmã. Aí chega em casa, está tudo lá. Parece um presídio. Misericórdia. Misericórdia. Se ajuda, entenda, cada um tem um papel. Um vai para fora, o outro trabalha dentro. Agora, quando é invertido também. Eu conheço homens que também fazem tudo. E às vezes a mulher não faz nada. Irmão, mas olhe para cá, divida as tarefas, não cai a mão de ninguém porque lava uma louça, viu? Oh meu Deus, versículo 18, aleluia. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Porque quando tocava a trombeta era o sinal que eles deveriam se unir. Olhe para cá. Cada um tem uma habilidade, irmão. E nós temos que parar de cobrar o que o outro não vai conseguir fazer. Foque na habilidade de cada um. Valorize o que é bom no outro. E use isso que é bom para se ajudar nessa batalha. O seu propósito não é que a sua família se levante. Seu propósito não é que a sua família seja abençoada. O seu propósito não é que vocês comecem a lutar por esta casa, para que o inimigo não tenha lugar nela. Não é esse o propósito.
Então valorize o que é bom e cada um trabalhe na sua área. Agora ninguém gosta de fazer uma coisa, junta os dois para fazer. Lá em casa é dobrar roupa, né? Nenhum dos dois gosta de dobrar roupa. Eu porque não dobro bem, né? Mas aí o que a gente faz? Tem dia que se une, ninguém gosta, digo, vamos nós dois para ser mais rápido, não é? Então, valorize, somente na união nós vamos poder vencer. Olha o versículo 19 e 20. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Tem que se unir, tem que ter unidade neste propósito. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajunteis conosco. E o resultado desta estratégia, deste relacionamento com Deus, desta vigilância, o resultado é: o nosso Deus pelejará por nós. Deus, Ele peleja pelo seu povo. Agora, irmão, Deus não faz a sua parte, porque a sua parte é você que tem que fazer. Deus está nos convidando a guerrear pela nossa casa. Assim como Neemias disse a eles: pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, filhas e as vossas casas. Deus está falando conosco: peleje por aquilo que eu lhe entreguei. Lute por aquilo que Ele te deu. Se levante neste lar como um guerreiro, como uma guerreira, vigiando, tendo relacionamento com Deus, sendo estratégico, intencional. Se levante em unidade dentro do lar, porque o inimigo não são vocês, ele está do lado de fora e está querendo entrar. E ele sabe que se ele dividir dentro, ele destrói vocês. Deus está nos chamando para a guerra. Nós estamos vivendo dias de dificuldade extrema e a tendência é piorar cada vez mais. E Deus está chamando os seus guerreiros, chamando o seu povo para não se distrair e começar a lutar. Levanta a tua espada. Se levante em oração. Se levante em propósito com Deus. Se levante nessa noite, saia deste culto dizendo para si mesmo: eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu vou lutar por aquilo que é meu. Meus filhos não estarão na mão do diabo. Minha casa não será tomada pelo inimigo. Minha casa é de Deus. Diga para o Senhor: me ajuda a mudar, mas me ajuda a vencer, em nome de Jesus. Se levante em nome de Jesus nessa noite. Fique de pé e nós vamos orar juntos nesta noite. Orar juntos. O co-pastor Carlos fez algo que estava no meu coração e nós vamos fazer também. Eu quero pedir aos irmãos que têm família: abrace a sua família agora. Não há problema descer do altar, mas nós vamos fazer esta oração. Você que não tem família aqui, abrace alguém que está perto de você, em nome de Jesus. Mas vamos juntos, vamos nos abraçar e nós vamos fazer uma oração agora e dizer para Deus: Senhor, eu quero lutar por aquilo que o Senhor me deu. Eu vou me levantar por aquilo que o Senhor me entregou. Abrace a sua família. Nós vamos orar juntos, meus irmãos. Orar juntos. E vamos pedir ao céu: peleja por nós, Senhor. Luta por aquilo que o Senhor nos entregou. Nos ajuda a vencer. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Eu sei que Deus vai começar a nos despertar em oração pelos nossos lares. Você vai parar de fazer campanha para pedir dinheiro e vai começar a orar dizendo: Deus, salva a minha casa, salva a minha família. Abrace a sua família em nome de Jesus. Vamos orar juntos agora. Ore com a sua família.
Evarakai Tiovasia Dukia Hasamai. Eribakia Haya Sokia Maturivasia Bakaia. Derikito Siebai Kitei Hasu. Evakimoshia Mantui Hasubia Kabai. Arabakoshia Mantui Teha. Erukia Yasu Verahai. Erabaite Yasu. Rebaquitemia Yasu Terebakaia. Em o nome de Jesus, Senhor, nos apresentamos diante do céu agora. E oramos, e oramos, e oramos pelo lar que o Senhor nos deu. E vai, Tereba, Samandaragai, Erabashi, Amantasubiacai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agora junto com os meus irmãos. Nós estamos lutando por aquilo que o Senhor nos deu. Nós entramos em guerra por a nossa família, pela nossa casa. Em nome de Jesus, guarda-nos debaixo do teu sangue. Vai trazendo do céu agora discernimento, estratégia, graça. Samor Kereba Samatari Kiasai. E Vasuki Amantaroshi Abakamaia. Em o nome de Jesus, toda a estratégia do inferno, todo mal, toda seta das trevas, toda ação maligna, toda fúria levante dentro dos lares, vai sendo quebrado agora, na autoridade do nome de Jesus, porque o Senhor peleja pelo seu povo, porque o Senhor peleja pelo seu povo, porque o Senhor peleja pelo seu povo. Irei que te me assume a caia. Aramanta cassiofobia na raçai. Vai quebrando toda a cadeia, toda a corrente, toda a opressão, toda herança maldita do inferno. Eite que subi a camai. Irabanda sute cobiaçai. Vai desfazendo todo o ressentimento, toda a raiz de amargura, tudo aquilo que foi transferido, todo o trauma que foi transferido dos pais para os filhos. Em o nome de Jesus, seja quebrado e curado. Seja curado agora. Comece a se levantar pela tua casa. Comece a se levantar pela tua família. Assim te diz o Senhor: esta muralha é tua. Oh, e vá a querer. Iribique assume andacai. Espírito Santo, levanta o sacerdócio dos lares. Levanta este varão. Levanta a espada deste homem. Como a cabeça deste lar. Abre a mente dele. Abre o entendimento dele. Repreende todo cansaço, toda fadiga, tudo que foi colocado neste corpo em forma de cansaço, para não ver, para não se importar, para só se recolher. Reparrai, seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus. Ânimo, fortaleza, energia, discernimento, estratégia sobre o sacerdócio dessa casa. Mulheres virtuosas, sábias, estrategistas. Mães sábias, virtuosas, estrategistas, não portadoras de traumas, não que reproduzem traumas em suas crianças, em seus adolescentes, em seus jovens. Não rebarrabassai todo ciclo de trauma, toda maldição hereditária, porque o casamento dos pais foram falhos e agora pensa que o dos filhos vão ser. Não, rebaia, súbia. A única palavra que permanece é a palavra de Deus. Livres, famílias livres, casamentos livres, filhos livres na autoridade do nome de Jesus. Aumenta o amor, aumenta a paixão, aumenta a alegria, a
comunhão, o diálogo nessa casa. Toda barreira se vai, rebaia, súbia, irigaramando ribaçai, e que é do céu venha e permaneça nessa casa. Aleluia. Receba a graça de Deus sobre a sua família. Receba a unção que despedaça o jugo. Evasso queimar, manique eu sou biatai. Em o nome de Jesus, se levante nesta noite. Se levante nesta noite, porque o Senhor pelejará por ti. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Adore o nome dEle, exalte o nome dEle. Aleluia. Diga comigo: eu me levantarei pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu casamento.